Olá, pessoal. Então, hoje é a correção da atividade da semana 3 do quarto período. E na aula passada eu falei de um acontecimento que ocorreu entre o século 7, entre o século 17 e o século 18, né, na Europa, que ficou conhecido como Iluminismo, ou também podemos chamar de Ilustração. Então, esse iluminismo, só para lembrar aqui, ele foi um movimento intelectual, filosófico e cultural. Ele defendia o uso da razão contra o antigo regime e em prol da liberdade econômica e política de todos daquela sociedade. Então, esse acontecimento ele teve grande influência de vários filósofos que contribuiu para dar novas ideias ali às pessoas daquela época e em busca da sua felicidade e da sua libertação. Então, vamos aqui com a primeira questão que nos diz: qual filósofo iluminista se destacou ao afirmar que o ser humano nascia bom, mas a sociedade era responsável por torná-lo mal, né? Então, Jean-Jacques Rousseau, ele diz que o ser humano ele nasce bom, ele nasce com a mente ele bem limpinha, sem nenhum intenção de fazer mal a alguém, mas aí a sociedade, os outros vão corromper aquela pessoa. Então eu sou mal porque alguém fez eu me tornar assim, né? Então essa foi uma ideia que se despertou ali na sociedade para as pessoas daquela época. A segunda questão que nos diz: o iluminismo é uma filosofia que deixou marcas profundas na sociedade ocidental. Atualmente, inclusive, podemos verificar a influência do iluminismo em fato como a instituição dos três poderes, né? Os três poderes que ainda hoje vigora em nossa sociedade, que é a questão do poder executivo, legislativo e judiciário, que através do filósofo iluminista Montesquieu, ele fez a separação dos três poderes, né? Ele afirmou que cada um agisse de maneira própria, né? De maneira autônoma, teria mais sucesso, teria mais rendimento no momento em que ela ia agir na sociedade, ou seja, cada um ia agir de acordo com a necessidade ali do momento, ok? Então, a terceira questão que diz: o iluminismo ou ilustração foi uma escola filosófica que criticava abertamente o poder absoluto dos reis. No entanto, os próprios iluministas propunham um novo sistema político que consistia. Então, como falei aqui no início dessa aula, né, os iluministas, eles criticavam, eles contrariavam as ideias ali dos reis, né, da monarquia, queria que as pessoas se libertassem, fossem procurar a sua vida, a sua felicidade, sem estar sendo escrava, obedecendo alguém, né, ou seja, o poder ali é absoluto. Então, item B, que nos diz: na divisão do poder absoluto em três ramos distintos, mas interligados no executivo, legislativo e judiciário. Então, esse foi o novo sistema, né, que os iluministas eles conseguiram, né, fazer com que vigorasse, e o poder absoluto aderiram a algumas ideias iluministas e essa estava entre elas, ok? A quarta, o movimento conhecido como Ilustração ou Iluminismo marcou uma revolução intelectual ocorrida na sociedade europeia ao longo do século XVIII. O Iluminismo, em seu âmbito intelectual, expressou item D, que é o correto, que diz: consolidação do racionalismo como fundamento do conhecimento humano. Ou seja, o período iluminista, os filósofos iluministas faziam com que as pessoas valorizassem a sua razão em busca ali de novas ideias, em busca ali do crescimento pessoal, tanto econômico como na questão da área da educação também diversa, ok? A quinta, as ideias dos diversos filósofos do iluminismo que tanta importância exercem no movimento social do século XVIII e XIX têm como princípio comum em
a razão como portadora do progresso e da felicidade. Ou seja, como eu falei nesse instante, né? Eles valorizavam a razão, colocavam a razão no centro ali, para que as pessoas buscassem ali a sua felicidade, se libertassem ali do poder absoluto, né? Então, a sexta, o iluminismo como movimento intelectual do século XVIII representou as ideias revolucionárias da burguesia, né? Então, foi uma revolução intelectual que contrariava, né? Que queria lhe bater de frente com o poder absoluto. A sétima, os filósofos adulos monarcas e os monarcas adulos filósofos. Assim, se refere o historiador Jean Tauchard. A forma de Estado europeu que floresceu na segunda metade do século XVIII. Os reis filósofos, temendo revoluções sociais, introduziram reformas inspiradas nas ideias iluministas. Estas observações se aplicam. Então, pessoal, vocês se lembram na aula, na videoaula passada, que eu falei de um termozinho que se destacou ali no período iluminista, que é o despotismo esclarecido, ou seja, quando vocês ouvirem falar dessa frasezinha, os filósofos adulos monarcas, os monarcas adulos filósofos, né? Então tá relacionado a esse termo que os monarcas, com medo que acontecessem revoluções populares, eles começaram a aderir às ideias iluministas, né? Então, de uma certa maneira, por isso que essa frase diz, né? Os filósofos adulos monarcas, para eles receber, para ele aderir às suas ideias. Então, a partir do momento que os monarcas aderiram a algumas ideias iluministas, eles puderam reformular ali a forma de governar o seu mandato, né? Ou seja, o seu poder. Então, esse acontecimento, ele ficou conhecido como despotismo esclarecido. Não ocorreu somente em um determinado país, mas ocorreu em vários da Europa, né? Portugal, na Prússia, na Rússia, né? Então, em todos os países ali que fazem parte da Europa. Então, a oitava. Entre as mudanças geradas pelo iluminismo na sociedade europeia, não consta o aumento do poder da igreja. Então, essa ideia da questão do aumento do poder da igreja não estava de acordo com as ideias dos filósofos iluministas. E sim, a questão do despotismo esclarecido, como eu expliquei na questão anterior, o desenvolvimento da educação na cultura e da ciência, o reconhecimento dos direitos dos homens, né? A partir do momento que os homens foram reconhecedores dos seus próprios direitos, então eles foram em busca, né, atrás de melhoria de vida. E a ênfase no progresso, menos o aumento do poder da igreja. A nona questão. Adam Smith, ele foi autor da Riqueza das Nações, referindo-se à produção e aquisição de riquezas. Observou: não é com ouro ou prata, mas com o trabalho que toda a riqueza do mundo foi promovida na origem e seu valor. Para aqueles que a possuem e desejam trocá-las por novos produtos, é precisamente igual à quantidade de trabalho que permite alguém adquirir ou dominar. O ponto de vista de Adam Smith opõe-se às concepções. Então, para lembrar aqui, né, Adam Smith, ele foi o criador daquela ideia da lei da procura e da oferta, né? Então, se um produto está sendo bem procurado, então vamos aumentar o preço desse produto aqui, para poder crescer ali o capital. E se ele está sendo menos procurado, vamos diminuir aqui o preço para as pessoas comprarem e a gente se livrar logo desse produto, né? Então, o ponto de vista de Adam Smith opõe às concepções mercantilistas que foram aplicadas pelos diversos estados absolutistas europeus. 10ª e última questão que nos diz: assinale a opção em que se encontra corretamente identificado um dos preceitos fundamentais da fisiocracia. Então, o filósofo iluminista ali, que foi responsável, né, foi o criador da fisiocracia, foi o filósofo François Quesnay. Então, ele diz
ou melhor, essa fisiocracia é uma doutrina econômica que se baseia no acontecimento, as leis naturais. Ou seja, a Terra, né, afirma que a Terra é a única fonte de riqueza e defende também o liberalismo econômico. Ok? Então, é um dos preceitos fundamentais da fisiocracia e tem que ser, como vocês estão vendo, que o soberano e a nação jamais se esqueçam de que a terra é a única fonte de riqueza e de que a agricultura que a multiplica, ou seja, todo o dinheiro, toda a economia, todo o rendimento, né, que vai ali para o crescimento econômico de toda a sociedade, ela parte ali da terra, ou seja, a terra, ela é a fonte de riqueza de todos os outros bens. Ou seja, né, como todos nós sabemos, tudo parte da agricultura, nosso alimento, nossa roupa, nosso objeto, tudo ali parte da agricultura, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me procurar, tá ok? Então, um grande abraço e até a próxima. Fiquem com Deus.